A paz do Senhor Jesus a todos que amam a verdade e que acompanham os canais Profeta Nervoso Oficial e o Pancadaria Bíblica. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva nos dois canais e deixe o seu joinha, ok? Quero contar um pouco da minha história, de como fui parar na seita Igreja Universal e por que eu tenho autoridade para falar dessa seita. Era o ano de 2002, eu havia perdido recentemente meu emprego de gerente comercial numa importante empresa de São Paulo, que me rendia em valores atuais aproximadamente R$32 mil por mês. E meu casamento de quase 14 anos estava por um fio. A ideia de perder meu casamento com meus 2 filhos me deixava sem chão. Eu já havia passado por muitas denominações porque eu nasci no lar evangélico. Cresci na igreja do Evangelho Quadrangular, depois eu fui parar na Igreja Batista e lá eu fiquei por 8 anos. Depois eu fui para o Brasil para Cristo, uma outra denominação, e por fim eu fui parar na Igreja Universal por indicação de minha mãe. Minha mãe já estava frequentando a seita e vendo minha vida indo ladeira abaixo, me falou: filho, vai lá que os pastores têm uma oração poderosa. Eu sempre achei que a Universal era uma igreja de ignorantes, de gente pobre, mas como eu já havia passado por muitas denominações, o que eu tinha para perder? Né? E é essa a propaganda que a igreja faz de si mesma, que ela é a última porta. Passei a frequentar e fui disposto a deixar todo o meu orgulho de lado e obedecer tudo que os pastores mandavam, mesmo que tudo fosse contra o que eu aprendi ao longo de muitos anos de escola dominical, estudo da palavra de Deus. Eu pensava assim, todo esse meu conhecimento me levou para onde? Para o desemprego e a destruição da minha família. Eu era incapaz de perceber o que diz a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que diz: de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Só havia um único culpado por minha vida ter chegado àquele ponto, mas eu estava cego e eu achava que a culpa foi das denominações por onde eu passei. Eu era um crente carnal, de vida dupla, que pecava e pedia perdão, mas logo depois voltava a pecar. Não havia arrependimento sincero, mas sim um remorso. Não levava uma vida de santidade. Por isso eu perdi o emprego dos meus sonhos e eu estava perdendo a minha família. Hoje eu sei disso, mas na época, quando eu cheguei à seita Igreja Universal, eu não sabia disso. E era mais fácil achar que tinha um demônio escondido na minha vida. Comecei a frequentar a seita Igreja Universal de segunda a segunda, pois estava desempregado e me sobrava tempo. Eu fazia todos os votos e as coisas mais absurdas, como tomar banho de enxofre, banho de arruda e andar no sal. Usar amuletos como cajado, medalhinha, trombeta, óleo ungido, água ungida, esse monte de coisa. Gastava o pouco dinheiro que havia sobrado da indenização do meu antigo emprego com isso. E minha vida só afundava. Um dia minha esposa me perguntou se eu ia de tarde na Universal. E eu disse que sim. Eu gostava da reunião do pastor Claudene, às 15 horas. Ela não disse nada. Naquela tarde eu demorei um pouco porque eu esperei pelo atendimento do pastor. Quando eu cheguei em casa, por volta de umas 10 para as 6, o apartamento estava no silêncio. Quando eu entrei, eu vi um bilhete na mesa onde a minha esposa dizia ter pego a guarda das crianças no fórum e havia ido para a casa dos meus sogros. Fui ao quarto das crianças e o vi quase vazio. Ela havia feito uma mudança e levado muita coisa enquanto eu estava na igreja. Por isso que ela perguntou se eu ia para a igreja. Caí de joelhos na hora e fiquei meio sem força, fiquei perdido. Eu só voltei a vê-la 6 meses depois no fórum, no dia da nossa separação. Perdi a minha esposa, perdi meus filhos, meu apartamento, meu carro, perdi tudo na separação. Nesse tempo eu me tornei ainda mais dedicado ao Universal. Só faltava dormir na igreja, estava lá de segunda a segunda. Em 2003, conheci uma moça da mesma fé na terapia do amor. Ela era fanática como eu e também era sincera na busca do milagre dela. Então a gente começou a namorar. De membro, viramos evangelistas e depois eu me tornei tecladista, mas sem ser cadastrado na seita. Ou seja, eu não recebia nada pelo meu trabalho, eu tocava de graça. Eu dava o sangue na Universal, fazia faxina nos banheiros da seita, levava o material de limpeza. Aos domingos eu chegava na reunião às 7 da manhã e voltava só para casa para almoçar. Depois eu ia novamente para evangelizar de tarde e voltava só no fim da tarde. Eu tinha o maior orgulho de ser parte da Universal. Arrumei um emprego, perdi, virei sacoleiro, mas eu nunca deixei a Universal, era um fanático. Tinha todos os livros do Bispo Macedo e eu só dormia depois de ouvir a palavra do Bispo no rádio.
fazia todos os votos, mas nada mudava. Nisso eu já tinha sido despejado porque eu estava devendo há 6 meses o aluguel e 6 meses de condomínio, onde eu morava. Eu quebrei totalmente, só me sobrou as roupas. Aí eu fui morar de favor na casa da minha mãe, que se não fosse ela eu tinha virado acho que um morador de rua, um mendigo. Minha vida era uma derrota, um fracasso. Fiz 4 fogueiras santas e os valores só aumentavam de uma para outra, porque eles ensinavam que o sacrifício só podia aumentar, né? E nunca diminuir. Nesse tempo, na casa da minha mãe, eu comecei a orar de madrugada, comecei a buscar Deus, a estudar a palavra de Deus, mas eu estudava mesmo, de verdade. Ficava às vezes 7 horas, 8 horas estudando a Bíblia, com um caderno do lado, com caneta, com dicionário. Eu tinha um desejo enorme de saber por que Deus me ouvia, por que Ele não levava em conta os meus votos, os meus sacrifícios, aquela montoeira de dinheiro que eu dava na Universal. Quando o Bispo Macedo anunciou a 5ª Fogueira Santa, que eu ia fazer parte, ele mudou totalmente a regra da coisa. Disse que agora você deveria ter a fé definida, fazer apenas um pedido para cada envelope. Isso foi em 2004. Eu me senti traído, pois na fogueira anterior ele havia feito a Fogueira Santa com a fronha do travesseiro, e nela você podia escrever todos os seus sonhos, os seus desejos. E como é que em 6 meses Deus mudou de opinião? Que Deus bipolar é esse que uma hora fala uma coisa e depois muda de pensamento? Foi aí que eu me lembrei de Malaquias 3,6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse foi o versículo da Bíblia que me libertou por completo. Ele explodiu em mim como uma bomba atômica. Nessa hora eu vi que eu fui manipulado por 2 anos e meio, feito de idiota, de marionete, de fantoche, de mercenários vigaristas, homens sem nenhum escrúpulo. Ao mesmo tempo que eu me senti livre, senti ódio de mim, por ter sido feito de besta, e até brigado com amigos e a família por causa da Edir Macedo. E agora eu descobri que esse sujeito não passava de um vigarista, aproveitador de pessoas desesperadas, exatamente como temos visto no caso do médium João de Deus. A estratégia do diabo é a mesma, só muda o agente do crime. Macedo e João de Deus são vermes que se aproveitam de pessoas em desespero, que são capazes de qualquer coisa para verem seus problemas resolvidos. E isso é uma poderosa arma a favor dos criminosos, dos vigaristas da religião. Procurei minha namorada, que hoje é minha esposa, e contei para ela. Disse que eu ia sair da Universal e iria procurar uma igreja antiga, tradicional, com história, para eu não correr o risco de cair numa igrejinha boca de porco. Mas eu a deixei livre para ficar ou me acompanhar. Eu disse que isso não mudaria a nossa relação. Foi então que ela disse uma das coisas mais, lindas que eu ouvi. Acredito que você é um homem de Deus, eu te acompanho. Decidimos ir para a Assembleia de Deus. Lá quisemos nos aprofundar mais em conhecer a Deus e fizemos a faculdade de teologia juntos. Deus começou a agir. Não perdíamos uma vigília, culto de oração e as atividades na igreja. A gente caiu de cabeça mesmo em Deus. Em 2006 eu fui revestido com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo e eu falei em línguas. Em 2007 saiu meu divórcio, mas ainda não dava para casar. Em 2011 casamos e aconteceram alguns milagres nessa época, mas que em outra hora eu conto. Em 2016 comecei o canal Super Vencedor apenas para postar os vídeos do Bispo Alfredo Paulo, mas aí eu comecei a fazer os meus próprios vídeos e o sucesso aconteceu. Quando cheguei a quase 2.200 inscritos, a Seita Igreja Universal cassou meu canal. Neste mesmo ano eu fui consagrado a presbítero na Assembleia de Deus, que é o mesmo que pastor ou ancião em algumas outras denominações. Em 2017 eu abri o canal Profeta Nervoso, que explodiu no YouTube, chegando a quase 200 mil inscritos. Ganhei almas para o reino de Deus em mais de 100 países, nos 5 continentes. Foram milhares de vidas que eu até perdi as contas. Recebia dezenas de mensagens e e-mails todo dia, e o povo cada vez querendo mais de mim. Com isso, eu acabei largando meu trabalho e eu passei a me dedicar aos canais, ao Facebook, que eu já recebi uma pequena renda no YouTube. Porém, em 13 de setembro, o YouTube derrubou meu canal de uma forma que até hoje eu não entendi. Com isso, eu perdi a minha renda. Hoje eu tenho 2 canais, o Pancadaria Bíblica e o Profeta Nervoso Oficial, e uma página no Facebook que é a Pancadaria Bíblica. Nesse tempo eu venho denunciando as práticas malignas da Igreja Universal, sempre refutando e rebatendo com a Bíblia Sagrada, pois foi ela quem me libertou, e apenas ela pode libertar os cativos da seita do falso profeta Edir Macedo. Eu sinto um desejo de continuar com esse trabalho porque a carência dessas pessoas, escravas do sistema, é muito grande, mas eu não posso dar 10, 12, às vezes 14 horas do meu tempo na internet todo dia sem nenhuma remuneração. Como é que eu vou me sustentar e cuidar da minha família? O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 13,
comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Foi então que eu comuniquei a minha necessidade no canal, mas apenas 4 pessoas se engajaram na causa do Evangelho. Os inscritos dos meus canais é formado em sua maioria por vítimas dessa seita que lá perderam tudo o que tinham, e muitos perderam em função da sua ganância, em quererem ficar ricos, mas para contribuir a uma causa justa se finge de surdos. O irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, disse em Tiago 2, do versículo 14 ao 17, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então que adianta dizer que você apoia o canal, que meu trabalho é muito bom, mas não contribui para a causa? Se você não tem a capacidade, a disposição em fazer o que eu faço, então me ajude a seguir em frente, senão eu seria obrigado a parar de vez. Ou só vou fazer um vídeo novo quando sobrar tempo. E nessa luta pela sobrevivência, o que nunca sobra é tempo. Portanto, meu irmão, eu espero que esse relato bem resumido da minha história na Universal possa abençoar a tua vida e que você se sinta convocado a participar dessa obra e atender a esse chamado. E vamos em frente, porque a ordem do nosso Deus é para nós marcharmos. Deus abençoe sua vida.